o microfone. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente sabe que a gente fica bem feliz por vocês terem separado um pouquinho do tempo de vocês, né, para estar se atualizando. Bom, acho que eu acabei nem me apresentando, mas eu sou a Lucilene, da Farmácia Bela Derme, para quem não me conhece. E a gente fica bem feliz, né? A gente sabe que hoje está um friozinho, né, na nossa região e mesmo assim vocês estão aqui com a gente. Também queria agradecer a Luísa, a doutora Luísa Volpe, né, uma querida. Na verdade, a Luísa é nutricionista, ela é professora, mestre, também tem formação em estética, né, especializada em nutrição estética. E também tem a parte da consultoria, né, com a empresa Biotech. Agradecer também a Adriana, que é a nossa representante aqui na nossa região. Ela sempre é muito solícita com a gente e ela que está nos proporcionando, né, essa noite com a doutora Luísa Volpe. E então, para a gente fica super feliz, né? E hoje o tema, a gente vai falar sobre a importância da suplementação dos ácidos graxos de cadeia longa na saúde e na estética. Então, doutora Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada novamente. E a aula toda Obrigada. sua. Só um instantinho, nós vamos deixar o chat, né, aberto para quem quiser fazer perguntas. E também nós vamos gravar a aula. Depois a gente vai colocar um link que nós temos no canal de Telegram, então a gente vai fazer a postagem das aulas, da aula amanhã, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Boa noite a todos, boa noite, Adri, boa noite para quem está aí conosco. Tenho certeza que a gente vai fazer uma aula aí bem prazerosa para todo mundo. É bom a gente tem rostinhos conhecidos aí, então vamos conversar um pouquinho. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a nutrição estética, mas mais do que isso, falar sobre a questão de saúde mesmo, associado à procura por ativos veganos, está sendo bem frequente, principalmente no consultório. A gente tem aí uma demanda de pacientes veganos e que eles buscam melhor qualidade de vida, melhor adequação nutricional, e é importante que a gente tenha o conhecimento, né, nessa área do que é vegano, do que a gente pode oferecer, e a suplementação de ácidos graxos de cadeia longa, eles são super importantes, né, para a saúde e para a estética. A gente sabe que a nossa dieta ocidental, né, ela é muito marcada por alimentos ricos em gorduras, em carboidratos, de alto índice glicêmico. Então, a ausência de nutrientes saudáveis, como, por exemplo, uma adequação no consumo de ácidos graxos, acabam levando a uma série de doenças, inclusive alterações estéticas. Então, desde o ganho, o aumento, né, de peso corporal, aumento de percentual de gordura, gordura localizada, celulite, alterações de pele também. Então, acho legal começar falando, né, o que são esses ácidos graxos de cadeia longa, né? Então, são o ômega 3 e o ômega 6, né? No ômega 3, a gente tem dois tipos, né? Que é o EPA e o DHA, tá? E o ômega 6, que é o ácido linoleico, que a gente tem o ácido araquidônico, tá? E um desequilíbrio alimentar no aumento, então, do consumo de ômega 3, de ômega 6 em relação ao ômega 3, que tem
tem feito com que as doenças crônicas, principalmente, né, não degenerativas, não transmissíveis, as doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, venham estar em maior presença, né, principalmente no público adulto, no idoso, né, na melhor idade. E a gente sabe também que quando a gente estuda alguns grupos populacionais que levam uma dieta mais mediterrânea, né, e são inúmeros estudos que trazem esses benefícios, essas populações elas trazem menor incidência dessas doenças crônicas, elas trazem uma melhor qualidade de vida como um todo, um menor índice, por exemplo, desde depressão, de doenças reumatológicas, doenças cardiovasculares, né? E a dieta do Mediterrâneo, a gente sabe que ela tem uma proporção de ômega 6, ômega 3 muito menor do que a nossa dieta ocidental, né? Então vejam que quanto menor essa diferença em relação ao consumo desses diferentes ômegas, melhor é para a nossa saúde, né? Então há relatos na literatura que o ideal seria 2:1. 2 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Mas, como isso é muito difícil acontecer, a maioria desses estudos que trazem a dieta mediterrânea como sendo algo interessante, eles falam de 5:1. Só para vocês terem ideia, a nossa dieta brasileira, ela beira 21:1, né? 21 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, essa discrepância em relação ao consumo desses ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa é que nos traz aí uma alteração bem significativa em relação ao nosso grau inflamatório, né? Porque a maioria das doenças, elas aparecem pelo fator inflamatório. Então, a resposta à inflamação, ela pode ser ou para inibir essa inflamação ou para potencializar. Se eu consumir mais ômega 6 e eu precisar de uma resposta inflamatória, o ômega 6 vai piorar a minha inflamação. Então, eu vou exacerbar essa inflamação, né? Uma inflamação crônica que pode virar aguda. E no caso, o ômega 3, se eu tiver uma boa ingestão, se eu precisar de um processo inflamatório, eu vou ter o ômega 3 como anti-inflamatório para melhorar essa resposta. E isso é muito presente na atualidade. Então, por que as pessoas que mais que mais sofrem ou que mais morrem, né? O índice de óbito é maior pelo Covid em relação a quem tem obesidade, a quem tem doenças crônicas, né? Porque é uma inflamação em cima de uma inflamação, né? Quando o paciente tem uma infecção viral, mas ele está saudável, ele tem uma resposta imunológica ativa, ele tem aí uma resposta anti-inflamatória, ele vai conseguir conter o vírus. Isso também depende da carga viral, mas as chances são maiores. Agora, o paciente que tem obesidade, né? Que ele tá lá com ferritina alta, tá com a PCR alta, tá com ácido úrico elevado, que são marcadores, né, de inflamação, tá com fibrinogênio alto, tá com alterações em relação ao padrão inflamatório, tá com uma anemia, né? Então, são todos fatores que acabam levando aí a uma diminuição da resposta anti-inflamatória, tá? Então, obviamente que já tem estudos falando, inclusive, de quem faz o uso dos ácidos graxos ômega 3 e melhor benefício em relação a essa fase, né, de infecção viral, tá?
Então, a gente encontra, né, esses óleos, e daí a gente fala que os ácidos graxos de cadeia longa são os PUFAs, né? Então, que tem lá o ômega 6 e ômega 3, na maioria dos óleos, tá? Então, se a gente for comparar lá óleo de soja, milho, girassol, canola, oliva, amendoim, eles têm uma concentração muito pequena de ômega 3, né? E muito do óleo é de ômega 6 e também dos outros ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia média. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que muitas vezes os óleos mais condenados, né, que seria o de soja e o de canola, eles até têm concentrações boas de ômega 3, tá? Tanto é que eles são muito utilizados, não para consumo oral, né? Porque a gente sabe que realmente o azeite de oliva, por outras propriedades, ele acaba sendo interessante, mas para a pele, para uso tópico, né? Então, assim, não tem muito produto, muita base de cosmético que tem a própria soja e a própria canola pela quantidade de ômega que esses óleos contêm, tá? Então, a estética tópica é completamente ao contrário, né? Não segue o mesmo raciocínio em relação à parte oral, tá? Mas com certeza a adequação desse consumo ele se vê através de nutracêuticos, nutricosméticos ou de suplementos alimentares. O próprio uso do ômega 3 virou tão popular, por quê? Porque ele tem completa relação com essa ação anti-inflamatória, né? Então, dos PUFAs, né, desses ácidos graxos de cadeia longa, eu tenho aqui o ácido linoleico, que eu falei para vocês, que forma ácido araquidônico, e eu tenho o linolênico, que vai formar o EPA e o DHA, tá? Isso é bem importante de vocês fixarem. O ácido araquidônico, gente, ele não é de todo ruim, ele tem a sua parte boa, só que o grande problema está na relação entre o ácido araquidônico e os outros ácidos, o EPA e o DHA. Então, sempre quando eu tiver uma quantidade maior de ácido araquidônico, quando eu precisar dele num processo inflamatório, eu vou piorar a minha inflamação, porque eles vão liberar, através do seu metabolismo, COX e LOX do tipo 2 e do tipo 4, que é pró-inflamatória, né? Então, tem uma atividade alta de inflamação, né? Já o EPA, tá? Ele também ele também vai gerar COX e LOX, só que de diferentes séries, né? Já é uma série 3 e série 5, que ele tem um baixo grau pró-inflamatório. Mas ele tem uma das vantagens é que ele libera COX e LOX de uma outra série que são as resolvinas, tá? As resolvinas, como o próprio nome diz, elas resolvem os problemas, né? E o EPA, ele é muito associado, ele tem uma melhora bem expressiva quando a gente fala em inflamação crônica, tá? Quando eu falo em inflamação aguda, a gente já usa mais o DHA, tá? Por quê? Porque o DHA, além de resolvinas, ele traz também as protetinas, que tem ação anti-inflamatória e de resolver a inflamação, tá? Então, obviamente que o DHA sempre teve a literatura é muito forte na questão gestacional, de lactância, de aumento de cognitivo, mas ele também tem uma ação anti-inflamatória bem interessante, tá? Então, quando vocês ouvirem, né, a falar, eu uso ômega 3 com mais EPA porque ele é anti-inflamatório, o DHA também é anti-inflamatório, só que o EPA é mais crônico e o DHA mais agudo. Então, por exemplo,
quando eu tenho uma infecção, uma inflamação aguda, vamos pensar, uma dermatite de contato, uma psoríase, uma artrite, enfim, qualquer renite, né, que está atacada, que está assim no auge do processo inflamatório, a preferência sempre vai ser para mais DHA do que EPA, tá? Agora, quando eu estou numa fase estável, eu posso usar o EPA, tá? E a inflamação é bem isso, né, gente? Ela é uma balancinha. Se eu tiver mais agentes pró-inflamatórios, ou seja, se eu tiver mais ômega 6, eu tenho aí maior quantidade de citocinas inflamatórias que são liberadas, né, que são secretadas pelo tecido. Já se eu tenho mais citocinas anti-inflamatórias, né, que são liberadas pelo DHA e pelo EPA, aí eu tenho um controle dessa ação anti-inflamatória. Aí vocês devem estar pensando, tá, Luísa, mas como que o meu corpo faz isso, né? Então, para que vocês entendam, em todas as nossas células, a gente tem membrana, né? E essa membrana, ela é composta por fosfolipídios. O que são fosfolipídios? São substâncias que tem, ó, tá vendo que tem uma bolinha aqui, uma cabecinha e tem duas perninhas, né? Então, são vários tipos de fosfolipídio. E a maioria desses fosfolipídios, eles estão na membrana celular, e isso difere de célula para célula, né? Mas principalmente a célula neural, a célula endotelial, a célula, o queratinócito, todos os tipos de célula, né? Eles têm essa composição de fosfolipídios que realmente permite com que a água fique para dentro da célula e que haja essas trocas, né? Até para manter realmente aquele citoplasma rico em nutrientes. E essa membrana fosfolipídica, ela tem um grupo fosfato e ela tem também, nas perninhas, é onde fica armazenado os ácidos graxos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma alimentação rica em ômega 6, as minhas perninhas dos fosfolipídios, ou seja, a minha membrana, vai estar mais rica em ômega 6. Então, quando a minha célula receber uma ativação inflamatória, é lá que tem a reserva para fazer ação anti-inflamatória. Se eu tiver mais ômega 6, lascou, né? Porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou melhorar uma inflamação se eu não tenho agentes anti-inflamatórios? Agora, se eu tiver EPA e se eu tiver DHA nessas estruturas, né, que esses nutrientes se incorporam nas membranas, quando eu tiver um processo inflamatório, que minhas células precisem ser ativadas, eu vou ter uma resposta inflamatória adequada, tá? E o consumo, a incorporação desses nutrientes está intimamente relacionada com o consumo. Então, o que eu consumo é que vai para a minha membrana da célula. Se eu consumo mais ômega 6, vai ômega 6 para a minha membrana. Se eu consumo mais ômega 3, automaticamente eu consigo depositar esses fosfolipídios de maneira mais eficaz e que tenham na sua composição DHA e EPA, tá? E isso, obviamente, que faz uma função bem importante na fluidez dessa membrana, né? E a gente sabe que a célula que tem uma fluidez melhor, ela tem uma resposta melhor em relação à ativação, né? Quando eu vou precisar dessa célula, as trocas que ocorrem no meio intra e fora da célula, né? Ele acaba tendo maior ligação, tá? Então, realmente, essa incorporação desses fosfolipídios e provenientes, então, da nossa ingesta
é bem importante. Por isso que a suplementação se faz necessária, porque a gente já viu que na nossa alimentação habitual é muito difícil a gente conseguir essa adequação, tá? Então, olhem, é exatamente isso daqui, né? Então, a gente, ó, inclusive um estudo falando da suplementação do EPA e do DHA na ação das citocinas do coronavírus, né? Então, assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho o EPA e tenho o DHA, eu tenho a incorporação deles nesses fosfolipídios, e daí, quando eu precisar, através de uma ativação de mecanismo bioquímico, eu vou ter o EPA e o DHA que vão liberar aí as resolvinas, as protetinas que vão proteger o meu organismo, tá? O ômega 3, né, tanto o EPA quanto o DHA, a gente tem uma deposição no nosso organismo. Então, a gente tem lá uma quantidade no plasma, no eritrócito, no fígado, no coração, mas muito é depositado no nosso cérebro, né, no sistema nervoso central. Por isso que tem muita correlação em relação a QI, a desenvolvimento cognitivo, Alzheimer, Parkinson, né? Então, a maioria dessas doenças estão relacionadas com baixas quantidades de armazenado de EPA e DHA e aumento de armazenação do ômega 6, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer a suplementação para que ocorra realmente essa troca. E existe esse mecanismo, tá? Então, com a suplementação, a gente consegue fazer a troca desses ácidos graxos que estão lá na nossa membrana, tá? Obviamente que esses ácidos graxos, eles têm aí uma ativação em receptores, tanto nos macrófagos quanto nos adipócitos, principalmente associados à insulina, tá? Então, não é à toa que se usa muito a suplementação de ômega 3 e tanto do EPA quanto do DHA, quando a gente fala em resistência insulínica, em diabetes, né? Tanto tipo 1, tipo 2. Então, ele tem uma atividade muito específica, tanto para o macrófago, que é a nossa célula de defesa, né? Que vai fazer a apoptose das células que não estão legais, e principalmente aqui, pensando na insulina com o seu receptor, né? Então, a gente sabe que quanto mais gordura corporal, quanto mais o adipócito, ele secreta citocinas inflamatórias, como, por exemplo, fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, né? Então, a gente tem um grau de inflamação subclínica, né? E os ácidos graxos aí poliinsaturados de cadeia longa, como por exemplo o ômega 3, eles têm essa função de melhora, tá? E por isso, né, eles são tão importantes, principalmente na gestação e na lactação, tá? Então, como a gente começou falando do ômega 6, né, tem vários estudos mostrando que as mães, né, que tinham que consumiam muito ômega 6 durante o período gestacional e também de lactação, está associado com efeitos nocivos na criança, né? Então, assim, peso, idade gestacional também, né? Então, assim, a importância realmente é de manter essas dosagens. Tem uma perguntinha aqui, qual a dose do ômega 3 na lactação, né? Eu fiz uma tabelinha para vocês lá no final e eu vou mostrar bem direitinho durante a amamentação, durante, né, a lactação, durante a infância, quanto que é necessário, tá?
E aqui eles falam do consumo, né, do ômega 3 e do ômega 6 em relação à composição da placenta, tá? Então, o que a gente percebe? Que a placenta, ela é capaz de armazenar esses ácidos graxos. E da mesma forma, se eu consumir mais ômega 6, eu vou ter mais ômega 6 dentro da placenta. Então, vai ter mais resposta inflamatória para o bebê. Agora, se eu consumir mais ômega 3, a placenta vai ser rica aí em ômega 3, tá? Olhem que interessante, o consumo de álcool e de cigarro em gestantes eleva as concentrações de ômega 6 e reduz o nível de ômega 3, especialmente de DHA, né? Então, a gente tem visto ali a diferença em relação a esse consumo, né? Então, obviamente que gestante, o ideal é não usar nem álcool e nem cigarro, mas imagine, o próprio já está fazendo algo que é prejudicial, né? Principalmente por hipóxia, enfim. Então, nesse caso aqui, é bem importante de que ela não faça o uso e faça a suplementação, né? O excesso de glicose na gestação, ou seja, diabetes gestacional, ele reduz o transporte de DHA para o embrião, né? Então, nas mulheres que têm diabetes gestacional, o ideal é aumentar o consumo, a suplementação de DHA, né? E tentar controlar ao máximo os níveis de glicose, tá? Aqui nesse estudo, ele avaliou que vários fatores, né, em relação durante o processo gestacional, a infância, ali aquela primeira fase de pré-infância, adolescência e na fase adulta, né? Então, o que eles perceberam? Que o ideal, né, a quantidade de DHA ideal, né, então sempre foi maior durante as fases aqui iniciais, mas que ela permanece até os 20 anos, né? Então, desde o período gestacional até os 20 anos, não é porque a criança só que precisa de DHA, depois não precisa mais, né? Então, isso acontece muito. Só precisa de DHA até os 2 anos. Não, né? Então, nós adultos, idosos, também precisam de quantidades expressivas de DHA, tá? A gente tem também estudos mostrando que o aumento, né, a suplementação de DHA durante o período gestacional e de primeira infância melhora o funcionamento cerebral. Isso a gente já viu por quê, né? Porque a gente armazena muito esse ácido graxo no tecido e também na retina, tá? Isso é super importante, principalmente hoje em dia, porque as crianças ficam muito tempo no celular, no tablet, a influência da luz azul, da luz visível, tá? E, obviamente, quem não tem esse consumo tem um grau de inflamação que é sinalizada pelos fosfolipídios, né? Que é o que a gente falou anteriormente, tá? As concentrações de DHA no leite materno, isso é bem importante, atingem estabilidade nas concentrações a partir do 7º dia de suplementação. Então, vejam, é muito rápido, né? O efeito o benefício é muito rápido, né? Então, já com 7 dias de suplementação, a gente já tem aí uma concentração interessante no leite materno, tá? Aqui a gente tem estudos mostrando que a suplementação do DHA durante esse período pré-natal tem um efeito positivo em relação à pressão, tá? Então, a pressão sanguínea. Então, crianças, né, normalmente obesas, com hipertensão arterial,
a gente tem a gente pode diminuir esse risco com a suplementação. Então, a mãe e o pai têm pressão alta, né? No caso, a mãe e o pai é difícil, mas assim, o vô e a avó, por exemplo, né? Já suplementa a filha quando estiver gestando, porque as chances daí de passar essa herança hereditária, né, já diminui bastante. O pessoal está falando que está falhando? Tá, qualquer coisa vocês me avisam. Bom, e obviamente, né, que é importante para a gestação, que é importante para a lactação, mas também os ácidos graxos de cadeia longa são super importantes para a pele, tá? Então, eu sempre falo nas aulas e as pessoas assim ficam até com receio que quando a gente está tomando sol, a gente não está bronzeando, a gente está inflamando, tá? Toda vez que a gente recebe a radiação solar e por isso que hiperpigmenta, né? A gente faz o quê? A gente faz um mecanismo de inflamação gerada pelo estresse oxidativo. Então, o sol incide a radiação chega na minha pele, gera o aumento de calor e também o estresse oxidativo, né, o aumento dos radicais livres, que sinalizam para o melanócito que precisa produzir melanina, tá? E o fato é que a produção de melanina, ela está muito caracterizada pelo biotipo cutâneo, né? Então, pessoas mais claras e mais escuras, elas sintetizam melanina de maneira diferente, né? Então, a pele mais clara sintetiza menos, a pele mais escura sintetiza mais, que é um mecanismo de defesa. Mas o que acontece que esse estresse oxidativo e que a melanina, ela vai gerar uma proteção inicial, mas que vai levar à morte, à apoptose. Então, aqueles queratinócitos, que são as nossas células da epiderme, eles vão sofrer apoptose, vão sofrer também a perda do núcleo e vão virar extrato córneo, tá? E o que a gente visualiza é que quando a gente tem, né, a radiação UVB, a gente tem um espaçamento do extrato córneo, ou seja, um aumento das células mortas, tá? Só que quando eu tenho a ação das resolvinas, lembram que elas são provenientes do DHA? Então, o DHA é muito importante também para a pele, porque ele gerando as resolvinas, olha a diferença, né? Olha aqui a minha espessura, não aumentou a espessura da minha pele em comparado com o VB. Então, eu tive menos morte, menos apoptose dessas células, tá? Então, o DHA é bem importante como uma ação fotoprotetora. Não só isso, mas olha, ele diminui praticamente todas as interleucinas. Vejam que a gente tem um aumento bem significativo, né? Interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interleucina 10, a gente tem esses fatores, né, que são bem importantes para o processo de envelhecimento. E quando eu tenho as resolvinas, caem significativamente todos os parâmetros, inclusive quando a gente for comparar com as metaloproteinases de matriz e com a intensidade, né, do colágeno. Então, vejam só, vocês sabem o que são metaloproteinases de matriz? Metaloproteinases de matriz são enzimas que degradam o colágeno, tá? Elas são enzimas que elas estão aumentadas, a síntese delas estão aumentadas quando a gente tem a exposição solar, né? Então, quando se expõe ao sol ou, por exemplo,
mesmo a gente agora na frente do computador, né? Se não tiver com um protetor tópico que barre essa luz azul, né? Do tablet, do celular, a gente tá aí ativando essas metaloproteinases de matriz, tá? E elas vão lá e degradam a nossa matriz extracelular. Elas degradam principalmente o colágeno. A gente também tem enzimas que degradam ácido hialurônico, enzimas que degradam a nossa elastina, né? Mas quando eu tenho as resolvinas, veja que eu também diminuo a ação das metaloproteinases de matriz. Então, ela preserva o meu colágeno em relação à degradação, tá? Então, isso que é bem importante. Então, tomei sol, gerei estresse oxidativo, aumentei metaloproteinases de matriz, mas se eu faço uma suplementação, por exemplo, de DHA, eu não vou sofrer tantas consequências do que uma pessoa que não faz a suplementação, tá? Então, a gente tem aqui, né, uma pele que tá toda craquelada, que perdeu o fator de hidratação natural, né? Então, seja por desequilíbrio fisiológico mesmo, na diminuição da produção do sebo, né, que é bem importante para a lubrificação da pele, ou por esse fator sol, ou por excesso de álcool também, que altera a barreira cutânea, né? Então a gente usa álcool agora constantemente, por falta de emoliência de ômegas mesmo, né, nessa barreira cutânea. Então, o que eu preciso? Preciso nutrir internamente o meu corpo para que as minhas células tenham esses fosfolipídios e que mantenham a água para dentro da célula e dentro do tecido e propicie uma pele hidratada, tá? Então, essa é uma foto de um estudo que eu fiz que mostra, né, que a suplementação dos ácidos graxos de cadeia longa ômega 3, eles justamente fazem essa transição, tá? Então, água quente também no inverno, né? Muito comum, o uso de sabonete de maneira errada, né? E falta de hidratação também, consumo hídrico, todos esses fatores acabam levando aí a alterações em relação à pele, tá? Então, esses fosfolipídios que eu falei para vocês, além de estar nas membranas das células, né, como aparece aqui, como a gente falou anteriormente, a gente também tem lipídio entre essas células, entre os corneócitos, né? E é o que faz a nossa barreira da pele, né? Então, por exemplo, dermatite atópica, psoríase, eu tenho alterações de barreira cutânea, né? E que isso vai levar ao envelhecimento, é um fator de envelhecimento também, né? Então, quando eu faço a reposição de ômegas, né, principalmente na forma de fosfolipídios, eu consigo melhorar a fluidez das minhas células, né? Melhorar a fluidez da membrana plasmática e também melhorar a deposição desses lipídios entre as células, tá? Começando a falar um pouquinho sobre os ativos, gente, existe um ativo que é vegano, que é da Biotech, que é o Slim Green Coffee, tá? O Slim Green Coffee, ele é o café verde, ele tem inúmeros polifenóis, o principal dele é o ácido clorogênico, tá? O ácido clorogênico, ele tem aí ele tem 8% de ácido clorogênico, fora os outros polifenóis, tá? E esses ácidos clorogênicos, esses polifenóis, eles aumentam a hidratação e melhoram a função barreira da pele, principalmente melhorando a microcirculação, tá? Então, eu uso ele desde para celulite, para dermatite, para pele seca, né? Para pele danificada. Então, para ele melhorar, inclusive, a acidificação da pele. Então, eu posso usar, por exemplo, para um processo acneico, tá? Por quê? Porque no processo acneico eu tenho uma alteração de microbioma que leva a uma proliferação inadequada dessas bactérias. Então, a gente consegue
melhorar quando a gente acidifica a pele, tá? Então, porque a pele, ela tem um pH ácido. Eu não posso diminuir a acidez da minha pele, né? Eu não posso aumentar e nem diminuir. Ele tem que estar em torno de 5 para que não ocorra essa proliferação bacteriana, tá? Na psoríase também, né? Uma doença autoimune que a gente tem uma disfunção barreira bem importante. Há uma hiperproliferação dos queratinócitos e uma diminuição desses lipídios na camada lamelar, né? Então, também, quando a gente faz a suplementação de ômegas, além de a gente diminuir esse fator inflamatório, né, e essa função de macrófagos nas células de defesa, nos linfócitos, eu também vou ter uma melhora da função barreira, tá? Então, eu consigo diminuir entre 2 fatores fazendo a suplementação do ômega 3. Então, tanto na resposta imunológica quanto na disfunção barreira. Essa é uma paciente minha, tá? Uma paciente de 8 anos. Ela tinha uma dermatite atópica bem severa, tá? Então, vocês podem ver que é bem um assento do vaso sanitário, né? Isso é muito comum. A mãe chegou para mim justamente porque não queria mais usar corticoide, né? Ela tinha dermatite atópica desde bebê e acabou que ela falou, não vou mais usar, né? Já cansei. Aí ela chegou para mim por uma indicação e eu comecei a tratar ela. Em 20 dias de tratamento, a gente já conseguiu regredir bastante. E em 40 dias melhorou praticamente tudo. E esses dias ela tem ainda ido no consultório, mas ela mandou uma mensagem que está completamente em remissão, né? O que eu usei para ela? Eu usei esse protocolo aqui, tá? Depois, todas as fórmulas vocês vão receber depois, tá? Tem um protocolozinho para vocês. Então, eu usei o UFC oral, tá? O UFC oral, gente, ele não é vegano, tá? Mas eu coloquei aqui por ele ser um ácido graxo de cadeia longa. Ele tem 2 de DHA para 1 de EPA, tá? Usei 150 miligramas, usei o X-Nutriment, que é o silício, para melhora da pele também. O silício, ele ativa o fibroblasto, e o fibroblasto gera fator de crescimento para a proliferação de queratinócitos e para a melhora dessa função barreira, tá? Vitamina C e ácido hialurônico. O ácido hialurônico oral, ele também tem uma função que a gente ressintetiza 60% dessa dosagem, vai para a nossa pele e por ele ser hidroscópico, ele atrai água para o tecido e melhora o fator de hidratação, tá? Usei um pool de probiótico com Biomampis, tá? Hoje, não sei se a Lu tem, mas existe um pool de lactobacillus chamado Derma, que é da Lema, você tem, né? Ele é um pool de 8 lactobacilos e a gente suplementa 50 a 100 miligramas por dia. Ele já vem, é só vocês colocarem Derma 50 ou Derma 100 miligramas, tá? É para acne, para dermatite, psoríase e para todos os tipos de doença de pele, ele é bem interessante, tá? Esse protocolo, gente, eu usei para essas dosagens eu usei para menina que tinha 8 anos. Mas eu já usei esse protocolo desde bebê, crianças de 2, 3 anos. A única coisa é que a gente sempre faz uma relação de dosagem, principalmente com o peso da criança, tá? E ela usou vitamina D, a vitamina D foi prescrita por médico, ela usou 50 mil UI semanais, tá? Aí eu usei também nela, a Adri me ajudou, eu usei esse protocolo tópico, tá? Então, usei o Iaxel, que é, né, o ácido hialurônico, tem uma cepa aqui das Saccharomyces, né, que é também um probiótico, né, um pré-biótico tópico, tá?
E numa base second skin, é uma base um pouquinho mais seca, tá? Mas é uma base boa para usar na dermatite. E usei junto uma pomada com a fitopoma, que é uma pomada vegetal, junto com o Nutriômega e o DSB-C, né? Depois a Adri pode falar um pouquinho da parte tópica, tá? Então, esses 2 ativos, então ela passava 2 vezes do creminho e 1 vez da pomada, tá? Isso ajudou bastante também. Então, a gente viu, né, a função muito do ácido graxo, e a Biotech lança agora, recente, o Ômega V, tá? Ele é uma alga, então ele vem de uma alga, e ele tem 400 miligramas de DHA por 1 grama do produto, tá? Ele é em óleo, tá? A própria alga, ela gera triglicerídeos, e esses triglicerídeos têm 40% de DHA, tá? Ele praticamente não tem EPA, o produto é puro, quase 100% DHA, desses 40%, tá? Então, ele é extraído dessa microalga, que é capaz de produzir DHA naturalmente, sem modificações genéticas, com um mix de tocoferóis da soja, tá? Então, tem vitamina E na composição. É uma alternativa 100% vegetal para suplementação do ômega 3 para veganos, vegetarianos e também para alérgicos a peixes, né? Então, como eu falei, em 100 miligramas eu vou possuir 40 miligramas de DHA, ele é 40% de DHA, e de EPA bem pouquinho, a gente nem considera, tá? Além, então, desse ômega V, que ele é completamente vegano, eu tenho o Incel e eu tenho o FC Oral, tá? Esses 2 produtos, eles não são veganos. O Incel, ele tem fosfolipídios, e ele vem da gema do ovo, tá? E o FC Oral, também em forma de fosfolipídio, ele vem do caviar, tá? Então, lembram da perninha? Ó, aqui é um fosfolipídio, né? Então, eu tenho a colina, eu tenho um grupo fosfato, um grupo glicerol, e aqui, nas perninhas, que o ácido graxo fica alojado. Então, se eu suplementar aqui o ômega V, o Incel ou o FC Oral, eu vou estar dando substrato para que haja essa incorporação de nutrientes, e eu tenho aqui essa quantidade, né, de DHA e de EPA aqui na membrana das minhas células. Então, aqui que eu falei para vocês que eu fiz, até para ficar mais fácil para vocês, tá? Os 3 produtos que são os nossos ativos que têm PUFAs na composição, tá? Então, o Incel, ele é gema do ovo esterilizada de galinhas que receberam DHA e EPA na ração. Ele possui 18% de fosfolipídios, tá? A gente usa desenvelhecimento, cicatrização de ferida, pós-operatório de cirurgia plástica. Eu uso muito na cicatrização de ferida e no pós-operatório, porque ele tem, além de fosfolipídios, ele tem uma concentração de aminoácidos bem importante, tá? Gestação e lactação, primeira infância, dislipidemia, inflamação subclínica, tá? Inclusive, na primeira infância, existem várias marcas de leite materno na Europa que tem Incel na composição, tá? Então, ele é bem rico. Eu dei para a Isabela quando ela era pequenininha, eu colocava para melhorar a composição do leite que ela tomava, tá? A gente pode suplementar de 100 miligramas a 1 grama por dia. E lembrando que você vai ter 18% de fosfolipídios, tá? O FC Oral, ele é o fosfolipídio do caviar. Nele eu encontro 30% de fosfolipídios, 20% de DHA e 10% de EPA, tá?
Ele é um produto que eu uso muito para melhora da barreira cutânea, psoríase, dermatite, acne, envelhecimento cutâneo e também para gestação, para lactação, para primeira infância, para dislipidemia e para melhor idade. Normalmente a suplementação de 100 a 300 miligramas, lembrando que, por exemplo, no 300 miligramas você vai ter 30% aí de fosfolipídios, tá? Que é uma dosagem aí bem boa. Quando a gente faz a comparação, Luísa, mas eu suplemento 500 miligramas de DHA, mas não é em forma de fosfolipídio, tá? O fosfolipídio ele tem uma atividade muito superior em relação à biodisponibilidade e por ele já estar em forma de fosfolipídio, ele incorpora nas membranas celulares de uma maneira mais eficaz, tá? Essa função, lembram que eu falei que o DHA ele tem uma função na resolução das doenças agudas, por isso dermatite atópica, psoríase, tá? Então, por isso que a gente usa nas doenças de pele. E a gente tem o ômega V, ele sim, completamente vegano, ele tem 40% de DHA. Então, ele é um produto bem específico para gestação, lactação, primeira infância, dislipidemias e doenças crônicas e também na melhor idade, tá? Até 1 grama ao dia. Lembrando que se eu suplementar 1 grama, eu vou ter aí 400 miligramas de DHA, tá? Luísa, mas ele é só para o público vegano? De jeito nenhum. E qual é a vantagem de eu usar ele ao invés de usar o ômega de peixe, por exemplo, né? Então, a relação, ele é naturalmente 40% de DHA, tá? O DHA que a gente toma, que é do óleo de peixe, o que acontece? É extraído o óleo de peixe e daí, por um mecanismo bioquímico, eles isolam o DHA. Então, não é naturalmente produzido, né? Então, eu tenho uma extração para separar do EPA e deixar só DHA na composição, tá? Aí eu coloquei para vocês dosagens, tá? Eu acho que essa tabelinha vai ser bem importante, tá? Então, o que seria suplementação? E vejam que não é muito, tá? Então, isso já seria suficiente. Durante gestação, lactação, primeira infância, normalmente a gente usa 200 miligramas de Incel, que vai dar 36 miligramas de fosfolipídio. Dislipidemia, eu preciso de um pouquinho mais, e inflamação subclínica também. E cicatrização de feridas, daí realmente eu preciso bastante, até o custo do Incel, ele é bem caro, né? Mas ele é bem efetivo, tá? Do FC oral, né? Então eu tenho ali a melhora da barreira cutânea, psoríase, dermatite, acne. Normalmente eu uso 300 miligramas ao dia, que vai dar 90 miligramas de fosfolipídios. Desses 90, 20% é de DHA e 10% de EPA, tá? Envelhecimento cutâneo, gestação, lactação, primeira infância, né? Então, para crianças até 8 anos, eu uso 100. Aí, a partir de 8 anos, eu já uso 200, tá? E aqui, da mesma forma, em relação ao ômega V, tá? O ômega V, normalmente eu uso a suplementação de 160 miligramas de DHA na gestação e na lactação, na primeira infância 80, e dislipidemia em melhor idade 160 miligramas de DHA, tá? Essas são dosagens interessantes que são suficientes, gente. Não precisa de 500 miligramas de DHA para gestante, tá? Apesar de muitos estudos trazerem, mas é muito mais a indústria trazendo essa quantidade do que o que a gente precisa realmente, né? Isso vocês podem verificar nos artigos que tem vários, tá? Então, além dos produtos, além do ômega V, quais são os nossos ativos veganos, tá? Então, o BioArctic. BioArctic, ele é uma alga marinha e ele tem citrulil-arginina na composição. A citrulil-arginina, ela é um dipeptídeo. E esse dipeptídeo, ele tem uma ação no aumento da vasodilatação, porque ele é precursor de óxido nítrico, tá?
E ele também tem uma função na produção de ATP. Então, a gente chama ele de buster mitocondrial, tá? Ele tem uma ação muito parecida como a coenzima Q10, o ácido alfa-lipóico, tá? Eu uso bastante ele para celulite também, né? Que ele melhora a microcirculação, tá? Então, ele tem ação, ele é um buster mitocondrial, ele aumenta o óxido nítrico pela presença da citrulloarginina, para pressão arterial também é bem interessante, fadiga, desempenho esportivo e impotência sexual, tá? Então, para homens, a gente tem aí na clínica, né? O Rodrigo trabalha comigo, ele atende vários homens, a gente já fez bastante suplementação e tem aí um resultado bem interessante. A gente usa 300 miligramas ao dia para impotência sexual, tá? O Desmovit também é um produto vegano. Ele é o Desmodium com a litotânium, tá? O Desmodium é uma planta e a litotânium é uma alga que ela tá presente no produto até como o Desmodium é um pó muito fino, ele tá para criar uma resistência até para a hora do encapsulamento, tá? A planta Desmodium, ela ativa NRF2, tá? E quando eu ativo NRF2, eu aumento as minhas enzimas antioxidantes, superóxido dismutase, catalase, glutationa, tá? E então o produto, ele é bem específico para esteatose hepática, diminuição dos sais biliares, da produção de sais biliares, cirrose hepática, detoxificação e aumento das enzimas endógenas, de 250 miligramas a 1 grama ao dia. Normalmente a gente usa para detoxificação 250 miligramas por dia, tá? Ah, Luísa, pode associar? Pode. Você pode associar com qualquer outro, por exemplo, um gengibre, um cardo-mariano, tá? Uma cúrcuma, tá? O Betamune é um produto bem interessante, principalmente agora, em época onde a gente quer imunidade, a gente precisa de imunidade, né? Então, é da Saccharomyces cerevisiae. Ele é para imunidade, para doenças autoimunes e desbiose intestinal. A gente usa de 100 a 400 miligramas por dia. E o Sling Coffee, que é o café verde que eu falei para vocês, né? Então, ele melhora a hidratação cutânea, melhora o metabolismo lipídico e melhora o processo de lipólise de 100 a 400 miligramas por dia, tá? Vocês podem usar o Sling Coffee junto com outros tipos de ativos que vão melhorar o processo de lipólise no emagrecimento, né? Picolinato de cromo, glicoxil, pode usar junto com o citrusaurantium, por exemplo, né? Então, que vai Coleus forscolli, então que vai ajudar nesse processo de lipólise. Então, resumindo, o ômega 3, ele é realmente super importante, né? Então, para todas as patologias inflamatórias, então desde artrite reumatoide, colite, né, ulcerativa, fibrose cística, adulto com asma, alergia, psoríase, esclerose múltipla, aterosclerose, obesidade, doenças degenerativas, né? Então, sendo super aí tendo um benefício bem importante para esses processos, né? Então, o EPA, né? Proteção do sistema cardiovascular, equilíbrio emocional, dores articulares, saúde da pele, imunidade, câncer e diabetes, pré e pós-gestacional, cérebro e memória, sistema nervoso, visão, mas a integridade, principalmente desses dois, né? A interação desses dois levam aí a inúmeros benefícios. Então, eu coloquei alguns protocolos para vocês, tá? Então, pensando na nossa prática diária, no que a gente mais atende, né? Então, aumento de glicemia, o UFC oral junto com o glicoxil, cortisol alto, né? Ou inflamação subclínica, Modulip, FC oral, Sling Coffee, Desmovit, tá? Então, essa formulação com 30 dias, o paciente já há uma melhora bem significativa, inclusive nos parâmetros bioquímicos.
uma formulação pré-gestacional e a outra durante a gestação. Essa fórmula é a fórmula que eu fiz para as minhas pacientes, tá? Então, eu uso ela há anos e gosto bastante. A resposta em relação à programação metabólica do feto é bem legal, né? Obviamente que a sugestão de dosagens, mas vocês vão fazer de maneira individual, né? Então, principalmente ali, vitamina D, a metilcobalamina, vai depender muito do exame bioquímico, né? O ferro também, se há necessidade de 20, se precisa aumentar, se pode menor dosagem, tá? Para a barreira cutânea, né? Pensando em doenças de pele, o FC oral com incel. Para o cognitivo, o lipo-PA com incel, né? Então, pela quantidade de fosfatilserina e fosfatilcolina, junto com os fosfolipídios provenientes do incel e os aminoácidos também. Para a imunidade, o betamune junto com o incel. E uma fórmula vegana para inflamação, então, seria o Bioarctic Desmovitis Linguine Coffee e associar com o ômega V, né? Então, para quem é vegano e tem aí sobrepeso, diabetes, ou tem uma inflamação subclínica, ou uma doença crônica, ou simplesmente quer fazer um preventivo para essas doenças, pode estar utilizando este protocolo, tá? E uma fórmula vegana para imunidade seria o Betamune junto com o Bioarctic e associar com o ômega V. E é isso, gente. Muito obrigada. E vamos abrir agora para que vocês possam perguntar, tirar as dúvidas. Vamos lá. O pessoal tinha perguntado a respeito da quantidade exata de EPA e DHA em um ômega 3. Uhum. Então, assim, isso depende muito do produto, da marca, tá, Lu? Então, assim, por isso que eu montei a tabela. Veja que nesses 3 produtos varia bastante, mas normalmente, naturalmente, quando a gente está pensando em óleo de peixe mesmo, tá? Os mais convencionais, um bom ômega 3 teria em torno de mais ou menos 300, 400 miligramas de EPA e em torno de 140, 200 miligramas de DHA, tá? Aqui também perguntaram em relação a partir de qual idade seria do ômega V. Do ômega V? Isso. Desde pequenininho, tá? Então, quando a mãe está amamentando, o ideal é a mãe tomar. Aí, na alimentação inicial, lá, a partir dos 6 meses, aí já pode suplementar a criança, tá? Então, em torno aí, dá para fazer 200 miligramas do ômega V, que vai dar aí, vai dar 80 miligramas de DHA, tá? E ele é em emulsão, então é bem gostosinho de tomar, sabe? Então, a gente faz um saborzinho, então a criança toma bem tranquilo. A gente acabou testando aqui, né? Até por conta... vocês testaram? E daí, testamos. E porque a gente estava bem curiosas, né? Da palatabilidade, mas ficou muito bacana. Ficou, né? Ficou. Ele fica muito... É claro, gente, é a alga, então todo mundo fala, mas não tem gosto. Tem gosto. A alga tem gosto pior do que o peixe, né? Então fica um gosto forte. Então a gente tem que saber... a gente tem que saber mascarar. Mas a gente tentou deixar algo bem palatável mesmo, para que não fique ruim de tomar, né? Então, que bom que deu certo. Foi aquela, acho que a formulação que o professor Luiz Moreira, né? Fez, ele acabou testando. ele fez e ficou bem bom. Ele até disse que fez outra agora recentemente e disse que ficou também melhor. Não sei se é essa que você recebeu, uma com morango, eu acho. Veio a de abacaxi e a gente testou também com laranja, então ficou bem palatável.
É onde a Que gente bom. vai começar a divulgar, né, para as crianças. Sim, e para os adultos também, né? Também. Porque Isso. é uma forma fácil de tomar, é importante, não é porque é vegano que precisa ser só para vegano, né? A gente pode melhorar bastante a alimentação, o consumo desse ômega 3 proveniente de algas também. Eu pensei até por conta, né, dele ser triglicerídeos, de repente associar como um veículo até para vitamina D, vitamina K. Sim, exatamente. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar vitamina D, vitamina E, selênio, dá para colocar também, né? Então, eu faço aqui para as crianças, né? Eu coloco também e eles tomam super bem e é importante, né? E daí depende muito da faixa etária em relação à dosagem, mas, por exemplo, vitamina E e selênio são super antioxidantes. Então, é bem importante agora que as crianças que estão assistindo a aula remota, né, que ficam muito tempo na frente do computador, a gente sabe que o estresse oxidativo é bem alto, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser ligar o microfone, perguntar, fiquem à vontade. Realmente, agora, deixa eu ver se... Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Se quiserem ligar o microfone. Vamos ver. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Bom, acho que... o sabor do ômega. Perguntaram, né, se é ruim o líquido. Ele não é assim, o líquido, ele puro, ele é ruim, tá? Porque ele tem o gosto do tipo de peixe, de alga mesmo. Mas do jeito que a farmácia faz, né, em relação a colocar o saborzinho e fazer uma emulsão, ele não fica, não. Ele fica bem gostoso, tá? Adri, dúvidas? Liga esse microfone aí, fala alguma coisa para nós. Estão perguntando aqui do DH de 200 miligramas e o outro Oi, criança a partir de 6 meses. Tem mais uma pergunta, da oi Adriana Bueno. meninas. Tá, oi. Oi, tudo bem? Tudo Gostaria de bem, parabenizar. Você não te conhecia. Nossa, fiquei muito impressionada com a sua aula. Gostei demais. Muitas informações que eu desconhecia realmente. Ai, obrigada. Fiquei muito feliz. Eu gostaria de uma informação sobre que você recomendou o ômega, a quantidade de DHA, que seria a partir de 200 miligramas a partir de 6 meses, e a outra que eu não entendi. Tá, na verdade, assim, ó, o DHA, na verdade, ali de 200 miligramas, seria 200 miligramas do ômega V, que ele vai ter em torno de 80 miligramas de DHA, tá? Para criança, normalmente de 6 meses até 2 anos, 80 miligramas de DHA é bem indicado, tá? Aí, dos 2 anos até os 8 anos, a gente usa mais ou menos 160 miligramas, que daí daria 400 miligramas do ômega V. Mas isso, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Lu. Você entra em contato lá com a farmácia, que ela te ajuda nessa questão de diluição, de quanto precisa. Eu achei bem interessante porque para as crianças que normalmente têm aquelas tosses compridas, que tomam muito corticoide, que tem vários, inclusive eu já passei isso com meu filho quando ele era menor e tomava muito medicamento, e eu atendo alguns pais, e realmente o ômega, ele é muito bom nesse caso, não seria? Muito bom, dá para usar sim, inclusive como um preventivo, né, para essas crianças não ficarem doentes, não precisarem do corticoide, né?
Uhum. E no caso, outra dúvida, as crianças que têm triglicerídeos congênitos, um aumento de Uhum. triglicerídeos congênitos também já seria legal, porque os pais que já têm seriam preventivo, para que eles não tivessem um aumento de homocisteína também, né? Isso, perfeito, perfeito. A homocisteína é um dos parâmetros que a gente analisa em relação ao grau inflamatório, tá? Uhum. Nossa, achei muito legal, eu gostei demais. Eu quero saber mais sobre o seu curso de formação, onde que eu Ah, tá vejo. bom. Ó, Lu, já vamos ter que fazer um aí com vocês. Nossa, Pois gente, é, olha. muito bom. Parabéns, nossa, parabéns, Lu, também, tá? Olha, só trazendo profissional perfeito. Que bom, obrigada. E se ficar Muito alguma obrigada, dúvida tá? depois, pode entrar em contato. Tá ótimo, obrigada. Cadê a Adriana? Adriana, na verdade, foi a Adriana que nos proporcionou tudo. Oi, Adriana. Oi, oi, oi. Oi. Tá escutando? Agora Eu sim. tô me batendo porque eu tive que pôr o zoom no celular hoje. Eu tô aqui, ó, tentando enxergar tudo. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu fico feliz, assim. Eu sei que é onde a Luísa vai, eu sei que é sucesso, né? Por isso que eu conversei com a Lu, que realmente ela é indicada para ir para vocês. Já faz um Mas tempinho, né, Adriana, que eu tava namorando a Luísa, Tava, né? tava Já tem um namorando. tempo. A gente nem sabia, Lu, a gente tinha tanta coisa que a gente queria que você falasse, que a gente não sabia se queria que você falasse para estética, se queria que você falasse de patologia. A gente, ai meu Deus, não dá para ela falar um pouquinho de cada coisa, porque você sabe tanto de cada assunto. A gente tá, aí agora, o que que a gente vai fazer com ela? eu acho que eu falei um pouquinho de cada coisa, né? Mas se ficou muito puxado, né? Bastante conteúdo. Depois, se tiverem alguma dúvida, a Lu tem o link, pode assistir de novo também. Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente, né? Não, foi ótimo. Nós gravamos a aula, depois a gente vai disponibilizar para todos os alunos, né? Todos os participantes. E assim, só agradecer mesmo por vocês estarem aqui, né? Por essa aula, foi um show. Amanhã, com certeza, a gente já vai começar, né, a trabalhar toda essa parte de visita também, levando, né, até as sugestões de fórmulas e também, assim, como eu vi que é curioso para todo mundo saber o gosto, né, do ômega, então a gente já vai começar a fazer os testes também, já levando amostras, para Que que todo mundo legal. conheça, né? É. Dá para fazer com doce de leite também, Lu. Tenta aí, Ah, é? depois você me diz. Porque as Tá. crianças normalmente gostam bastante do doce de leite. Então, Ai, vou apesar de ir um experimentar. pouquinho de açúcar, vale a pena, porque daí o benefício do ômega, ele acaba sendo superior à quantidadezinha do açúcar, que acaba sendo mínima. Sobressai. Para criança a gente tem que ter, né, esse olhar, porque senão eles acabam Tem que. não ingerindo mesmo, né? E você tem que pensar que o período que elas precisam é longo, né? Então, o ideal é sempre suplementar. Então, tem que ser uma coisa gostosa, né? Não pode ser, não é uma coisa a curto prazo. Tá certo. Ai, mas olha, então acho que nós vamos finalizar, até para você descansar um pouco, né? Você estava em consultório, veio nesse É. friozinho, é a semana toda, né? No Sim, a consultório semana. também. Eu tenho ido pelo menos 3 dias na semana, agora presencial, mas tem muita consulta online também, né? Online. Então, as consultas online estão assim. Abrindo, como abriu essa oportunidade, eu acho que a nutrição está muito valorizada agora, né? Tem muita gente buscando melhorar a saúde, viu o quanto é necessário, né? Acho que as pessoas, é o que eu estava até conversando, acho que com a Adriana outro dia mesmo, né? Aham. Que acho que nunca foi tão, né? Acho que não, as pessoas começaram a ver a importância, né? Começaram a investir mais na saúde, acho que para
para essa época, acho que foi bem... se Importante, voltou um né? olhar, né? A parte da nutrição Verdade. está sendo bem contemplada, assim, né? É. Que Ai, bom. Então eu agradeço a Adri, a Biotech, agradeço você também, a farmácia. Certeza que o ano que vem estaremos juntas presencial, né? se Deus quiser. Tá certo. Então tá Obrigada, viu? bom. Eu Seja que bem-vinda sempre aqui com agradeço. a gente. Amém. Um Um beijão abraço. para Obrigada, Lu. vocês. Tchau, Obrigada, tchau. Boa Adriana. noite, Beijo. Boa gente. Boa Tchau, noite. tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu?